Fala galera, tudo bem? Chegamos no momento da palavra do episódio de hoje e eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia ou abrir o aplicativo da sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se está difícil aí para você abrir porque você está acompanhando pelo seu celular, não tem problema, o texto vai aparecer para você aí na tela. Vamos lá? A gente vai começar no versículo de número 13. Diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias?" E ele lhe perguntou: "Do que se trata?" E eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram." Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: 'Fica conosco, porque é tarde e o dia já é chegado ao fim.' E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." E os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui. Esse é um trecho muito especial. Ele se passa poucos dias depois da crucificação de Jesus. Então nós sabemos que Jesus, ele vem à Terra, ele assume a forma de um ser humano como eu e você, ele nasce como um ser humano, tendo passado pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos, podendo talvez ter uma dor de barriga, podendo talvez ficar gripado, tendo as mesmas vulnerabilidades que eu e você temos. E ele permanece fiel a Deus até o fim. E ele morre na cruz, pagando o preço como se ele fosse um pecador, como se ele fosse um ladrão, mas sem nunca ter pecado. Ao fazer isso, ele oferece salvação para mim e para você, uma vez que ele, sem ter pecado, morreu no nosso lugar. Todo aquele que crê nele recebe a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus é perdoado de seus pecados. Tem que se arrepender, deixar o pecado para trás, mas você recebe perdão e você é salvo. O que acontece aqui é que já no 3º dia, 2 discípulos de Jesus estavam indo para uma cidade chamada Emaús e os dois estavam muito chateados. Imagina alguém que acompanhou Jesus o tempo todo do seu ministério e eles então viram os milagres que Jesus fazia, viram tudo que Jesus fazia e falaram: "Pronto, esse é o rei, esse é quem vai nos libertar do domínio dos romanos, esse é aquele que vai mudar tudo aqui e que vai nos permitir construir um reino de Israel que vai durar para sempre." Esses discípulos acompanharam a Jesus até o momento em que Jesus foi preso, crucificado, morto. E agora toda a expectativa deles foi para o chão. Já aconteceu isso com você? Você já criou muita expectativa com alguma coisa e quando chegou na hora você viu que não foi bem aquilo que você esperava? Aqueles discípulos estavam muito chateados, perderam seu mestre, toda a expectativa que tinham criado, talvez um amigo muito querido, eles perderam. E iam embora pela cidade para Emaús conversando a respeito, imaginando o que será que eles estavam conversando.
eles tristes pelo que havia acontecido. Até que uma terceira pessoa chega perto deles e começa a os acompanhar. E começa a conversar com eles e saber do que eles estavam falando. Eles não perceberam na hora, mas era Jesus que estava chegando perto deles. Eles estavam tão tristes com o que tinha acontecido e eles estavam tão pensativos naquilo, tão focados naquilo que aconteceu de negativo e de ruim que tinha acontecido, que não foram capazes de perceber que Jesus estava andando com eles ali do lado deles. Às vezes isso acontece com a gente também. Algo não sai da maneira como a gente queria, algo triste ou ruim acontece, e a gente fica tão preocupado com aquilo que não deu certo, ou tão triste por aquilo que não aconteceu como a gente queria que acontecesse, que a gente passa a pensar que a gente está sozinho e que Jesus ficou lá para trás. Eles dizem, olha, já faz 3 dias que Jesus foi crucificado e morto e a gente está aqui agora, sem saber o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. E não percebiam que Jesus estava ali pertinho deles, conversando com eles. O que acontece é que Jesus começa a explicar para eles que a visão que eles tinham de que Jesus seria alguém que chegaria e que ia estabelecer um reino físico mesmo e que ia transformar Israel numa grande nação, não era bem essa a missão de Jesus. Jesus não foi nos seus dias, não nasceu e teve a sua vida e seu ministério para libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano ou para simplesmente fazer um grande povo ou ter um grande momento político ali. Não foi essa a intenção de Jesus, jamais. Jesus, ele nasceu e ele encarnou com o objetivo de entregar a vida dele no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você pecou uma vez, ou se eu pequei uma vez, se eu contei uma mentirinha, o que quer que seja, se a Bíblia diz que aquilo é pecado, que aquilo não agrada a Deus, existe um salário, existe uma consequência que nós precisamos pagar, que é a morte, que é a separação de Deus. Nós já falamos outras vezes aqui que o pecado é aquilo que eu sei que não agrada a Deus e mesmo assim eu vou lá e faço. Jesus, ele veio para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelo pecado que eu e você cometemos e nos dar a vida eterna. Essa era a missão dele. E ele começa a explicar isso para esses 2 discípulos que iam para Emaús, que iam conversando. Ele começa a explicar desde lá do Antigo Testamento, desde o comecinho. E se você olhar a Bíblia toda, ela tem um único objetivo: apresentar a salvação em Jesus para mim e para você. E deixar claro que ele veio, morreu, ressuscitou e que ele vai voltar para nos levar para morar com ele no céu. E ele começa a explicar para eles. Até que eles chegam ao seu destino e Jesus faz o gesto como se ele fosse seguir adiante. Ele fala, não, fica com a gente, já está de noite, onde é que você vai ficar, onde é que você vai dormir? Fica com a gente aqui. Jesus fica com eles e na hora que eles sentam à mesa, ele vai lá, parte o pão, abençoa, distribui o pão, na hora eles lembram, fala, peraí, eu já vi alguém fazendo isso, eu sei alguém que já fez isso. E eles lembram, é Jesus, um olha para o outro, de repente, cadê Jesus? Jesus desapareceu, Jesus havia ressuscitado. Nós cremos e sabemos disso, que a Bíblia é verdadeira nesse sentido. Jesus, ele foi morto, crucificado, permaneceu 3 dias no sepulcro e ressuscitou. Apareceu para eles ali naquele momento, conversou com eles, estava com eles, partiu o pão com eles. Gente, Jesus, ele é real na minha e na sua vida. Às vezes as situações difíceis e os problemas, eles tentam nos fazer pensar que Jesus está lá longe. E às vezes a gente se apega muito com a maneira que a gente se sente. Ah, eu estou feliz, Jesus está perto. Eu não estou feliz, Jesus não está perto. Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. Ele prometeu que estaria. Não deixe que os problemas, as situações difíceis, as coisas que não saíram como você queria, te façam pensar que Deus está longe. Ele está pertinho da gente. Mesmo que você não possa reconhecer ou sentir que Ele está lá, Ele continua com você porque Ele o prometeu. O que acontece é que esses discípulos então percebem realmente era Jesus. Ele estava aqui com a gente o tempo todo. Vão ter situações na sua vida que vão tomar caminhos que às vezes não são aqueles que você acha que elas deveriam tomar. Vão ter coisas que vão acontecer que você vai falar, mas Deus, por quê? Não é assim que eu acho que as coisas têm que ser. Mas se você confiar em Deus, você vai perceber que Ele estava com você em todos os momentos. E aquele momento que para eles parecia um momento de tristeza, de que eles haviam perdido o seu mestre, era o que parecia uma perda, algo ruim, depois eles entenderam que eles haviam recebido o maior presente que eles jamais poderiam receber, que é a vida eterna, que é poderem ser chamados filhos de Deus, que é poderem ser chamados amigos de Deus. Esse presente está disponível para você também. Não importa o que você esteja vivendo agora, onde você esteja, o que você esteja passando, se está feliz ou não, se está pesada a rotina com EAD, com tantas coisas agora na quarentena ou não, Jesus está aí com você. Confia nele. Ele está aí pertinho de você, ele nunca te abandonou. Quando você ficar triste, quando seu coração ficar triste, faz o que Jesus fez com aqueles discípulos.
Conforme eles dizem que, nossa, mas nosso coração ardia, nosso coração queimava quando a gente ouvia ele falando com a gente, quando a gente ouvia ele contando as escrituras pra gente. Quando você não estiver legal, não estiver bem, vai falar com Jesus, vai falar com ele através das escrituras também. A oração é um excelente modo de a gente falar com Jesus, mas a Bíblia também é Deus falando com a gente. E você vai ver que seu coração vai queimar de alegria, vai queimar de paz, vai se encher da presença de Deus. E qualquer que seja a situação, você vai ver que ela vai passar, que Deus estava com você em todo o tempo. Guarda isso no seu coração e que Deus te abençoe. Beleza, galera? Agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Se você ainda não mandou, manda o seu pedido de oração lá pra gente no direct, no Instagram, no Juniores Comunidade, ou se não, só manda um emoji de uma mãozinha aí no chat pra gente. Não precisa contar o seu pedido de oração e a gente vai orar e Deus conhece o seu coração. Vamos lá? Senhor, te somos gratos, Pai, por esse tempo juntos na Tua presença e pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nesse momento, colocamos diante do Senhor todos os pedidos, Senhor, que foram feitos e os pedidos que os nossos irmãos têm agora, Senhor, e estão colocando diante de Ti. Visita cada um, ó Pai, cada uma nas suas casas, Senhor. Senhor, se tem faltado alimento, que o Senhor possa prover, Pai. Se há necessidade de cura, que o Senhor possa curar de maneira sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita cada lar, cada família. Senhor, talvez onde tenham havido brigas, desentendimentos, traz paz. Traz, Senhor, alegria aos corações. O Senhor sabe do que precisam, supre cada uma das suas necessidades. E nós já te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, segue a gente no Instagram, no Juniores Comunidade. E semana que vem a gente está de volta com um novo episódio. Que Deus te abençoe.